Tudo bem, gente? Sou o Thiago Passos, começando a segunda aula do curso Fundamentos Básicos do Kettlebell Training. Esse módulo, a gente vai falar sobre a apresentação e a segurança da técnica. Vocês aqui são todos treinadores, então a gente já viu várias coisas da história do Kettlebell e o que a gente fez para chegar até aqui, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais em relação à peça, ao Kettlebell em si, e o que é necessário para que a gente aumente o máximo possível da segurança, né? Uma coisa na atividade física, uma das preocupações maiores que a gente tem é o lance de as pessoas se machucarem. E como essa técnica é uma técnica que nem todo mundo está acostumado com essa técnica, a gente tem que ter um conceito básico para não machucar essas pessoas, seus clientes e vocês mesmos, quando vocês forem começar a treinar com o Kettlebell. Então, basicamente, esse é o Kettlebell, essa bolinha de ferro com uma alça. Então, como vocês podem ver, é uma coisa super simples, basicamente é uma bola de ferro pesada, muita gente brinca que é um bule, né? Uma chaleira com alça que a gente balança, porque ele parece muitas coisas que a gente nunca está acostumado a ver no mundo da academia. Até alguns anos atrás era uma coisa pouco trabalhada, mas é uma ferramenta que tem um tempo já de estrada, é uma ferramenta que vem da cultura russa. E na cultura russa, eles têm uma tradição bélica, né? Eles são um povo guerreiro, um povo que tem essa coisa da força, da briga, da conquista de territórios muito presente dentro da cultura deles. Então, essa bola de ferro é uma coisa que assusta muita gente, muitas vezes, porque tem um aspecto, vamos dizer assim, grosseiro, em relação, não é uma coisa bonitinha, não é uma coisa colorida, não é um halter com pintado de vermelho, de amarelo, ele tem uma certa rugosidade na aparência que muitas vezes as pessoas ficam com medo dessa ferramenta por não conhecerem. Então, é fundamental, antes de você começar a trabalhar com essa técnica, entender os porquês que essa técnica tem as características mecânicas e físicas que ela tem, e por que a gente tem que entender o que o corpo tem que fazer para que a gente tenha um ambiente não só de segurança, mas de sucesso. A gente tem que trabalhar com chance de sucesso com seus clientes. Então, quando a gente diz sucesso, primeiro, não machucar a pessoa, porque daí ela treina mais. Se ela treina mais, ela vai conseguir ficar mais forte, perder peso, desenvolver o corpo que ela quer, ficar mais durinha, independente do objetivo que ela tenha, você vai conseguir alcançar esses objetivos se você entende essas necessidades da ferramenta, tá? Então, tentar eliminar os medos das pessoas é fundamental antes da gente fazer o treino com o Kettlebell. Mas antes disso, eu quero saber um pouquinho de vocês. Eu quero saber quanto tempo que vocês acham que o Kettlebell já está no mercado do treinamento, do fitness, da atividade física. Vocês têm alguma ideia? Não faço ideia. 10 anos? 10 anos, Sônia? Já deve ter muito mais. Deve ser logo dos primeiros. O Kettlebell é uma ferramenta que está aí há mais de 350 anos. Tá? Então, o Kettlebell era uma ferramenta que os russos usavam nas feiras livres para medir o peso dos grãos nas balanças. E o que acontecia? Como eles tinham essa cultura de força, de quem é o mais fortão, quem que é o mais machão, no final do dia, eles pegavam e ficavam fazendo brincadeiras para quem conseguia jogar o peso para cima, quem conseguia erguer, quem conseguia fazer demonstrações de força nas feiras livres. E eles sempre usaram como uma maneira de diminuir o custo com saúde, né? Porque as pessoas eram mais bem preparadas fisicamente, aumentar a eficiência nos campos, porque as pessoas, tratando isso como algo que eles faziam no dia a dia, eles tinham uma performance
no trabalho mais forte, né? Essa cultura do russo de briga e também toda a coisa de ser trabalhador braçal na Rússia sempre foi uma coisa muito presente na agricultura e tal. E o governo acreditava que isso preparava toda a população na necessidade de um conflito. Então, o governo russo sempre espalhou o kettlebells principalmente nas populações mais pobres. Igual no Brasil, eu acredito aqui em Portugal também, a bola de futebol, todo mundo tem uma no quintal. Na Rússia, o kettlebell é uma coisa que eles tinham por esses motivos. Então, é importante que a gente tenha esse contexto, acho que cultural, porque faz você olhar para essa peça de uma maneira um pouco diferente. Tem muita coisa que criou toda uma ênfase dentro da cultura da União Soviética da Rússia, né? Pensando na mecânica do kettlebell em si, o kettlebell tem uma característica diferente do halter, né? Então, quando vocês dão uma olhada nessa foto aqui do rapaz que está segurando um halterzinho, o centro de gravidade do halter é bem no centro das mãos. Então, quando você pensa no kettlebell, que o centro das mãos está na alça, mas o centro de gravidade da esfera está fora do centro do kettlebell, isso estende mais ou menos em 30% o tamanho da alavanca que você está colocando essa força. Então, se você segura um kettlebell de 10 quilos e você segura um halter de 10 quilos e um kettlebell de 10 quilos, o kettlebell de 10 quilos passa a ser muito mais pesado pelo tamanho da alavanca que você trabalha. Então, você tem que ter uma preocupação muito maior quando você trabalha com kettlebell, porque às vezes você compara com um peso que você tem uma noção de quanto que é 5 quilos, mas quando essa ferramenta está fora do centro das mãos, ela passa a ser muito mais pesada. Só que a gente trabalha muito com movimento balístico, né? A gente balança esse peso no meio da perna, balança para frente e para trás, é o que a gente vai ver no final dessa aula de hoje. E quando você está balançando o kettlebell, os vetores de força, eles acabam mudando o tempo inteiro em função da posição do centro de gravidade nessa esfera. Então, para cada posição que seu braço está e o kettlebell está, então, às vezes a gente segura o kettlebell contra o braço, às vezes você está de ponta cabeça, o kettlebell aqui igual nessa foto, às vezes ele está acima da cabeça, o peso está sempre puxando o seu braço em posições diferentes. Então, isso faz com que toda a musculatura que vai ser envolvida nesse trabalho tenha que ter uma capacidade neuromuscular muito mais avançada do que um pezinho tradicional. Então, você tem que... O kettlebell mais leve, ele acaba proporcionando um esforço diferenciado em relação às necessidades do seu corpo. O corpo tem que ser muito mais... não preparado, porque você usa o kettlebell para preparar o seu corpo, mas ele vai desafiar o seu corpo de uma maneira muito mais completa. Outra coisa que acontece com o kettlebell, que tanto a distância da esfera para a mão, quanto a distância da esfera para o ombro, e daí essa distância aumenta quando você pensa na distância do quadril, né, que é a principal articulação do corpo, que a gente vai mais precisar, e eu vou falar dela logo em seguida no próximo slide. Essas alavancas, elas vão estar sempre mudando, sempre no dinamismo das ações que a gente realiza, as alavancas vão estar se alterando o tempo todo. Tá? Então, isso apresenta um pouco a complexidade que você vai ter em mãos, simplesmente porque você mudou a peça que você está trabalhando nas mãos. Só que, no final do dia, a ferramenta mais importante que a gente tem nas mãos não é o kettlebell, mas é o nosso corpo. Então, se você também não souber usar o seu corpo, essa ferramenta não é só uma ferramenta, mas ela passa a ser uma arma que pode te machucar. Porque no final do dia, é uma bola de ferro com alça. Então, você tem que ter uma certa conscientização em relação a como utilizar o seu corpo e como que o treinamento com kettlebells vai proporcionar que o seu corpo seja um corpo mais capaz, que ele consiga se mover de uma maneira melhor, daí não só para lidar com o kettlebell, mas para lidar com tudo aquilo que o mundo exige da gente, que a vida real exige da gente, que as necessidades que a gente tem fora do ambiente do treinamento, né? Fora do ambiente da academia ou da aula de ginástica, dessa situação artificial que a gente cria para tentar fortalecer o nosso corpo, de alguma maneira. Então, no final do dia, o que a gente precisa ter é uma força para te dar condições de ter uma vida onde você não tenha que pensar na força, porque aquilo está presente inconscientemente dentro de você.
Então, o treinamento com kettlebell, ele apresenta para você duas coisas muito bacanas que vão te dar condições de diminuir a incidência de lesões, ou pelo menos te preparar melhor para que você não tenha tantas lesões no dia a dia. A primeira coisa é a capacidade de estabilizar o seu tronco, tá? Então, da cintura para cima, onde está toda a sua coluna. Você tem que aprender a estabilizar essa região, tá? Então, quando você faz uma pranchinha no chão, você está todo durinho para treinar o seu abdômen, você está tentando estabilizar a sua coluna. Porque a coluna é a região do corpo que é mais sensível, né? Então, você quer ter essa carapaça, essa armadura ao redor da sua coluna, porque é ali que os problemas de verdade vão acontecer se você tiver algum problema de lesão ali. Então você quer ter essa região bem estável e bem forte. Só que uma das coisas que a gente está passando nesse momento de pandemia é que a gente está passando muito mais tempo sentado. E o fato de estar sentado é uma das piores doenças que a gente tem da vida moderna, é o fato da gente estar se tornando cada vez mais sedentário. E tem uma regra para o nosso corpo, que a regra em inglês a gente fala, if you don't use it, you lose it. E quando você apresenta um estímulo para o corpo, ele sempre vai responder esse estímulo se adaptando a esse estímulo. E quanto mais a gente tiver sentado no carro, daí atrás do computador, daí em casa e daí na mesa, e a gente passa a maior parte do tempo com o quadril, então o tronco e a perna, né, no ângulo do quadril a 90 graus, cada vez mais o nosso quadril vai gostar de ficar naquela posição. E se ele gostar de ficar naquela posição, você vai acabar apresentando encurtamentos em alguns lados e enfraquecimentos de outros lados, que a hora que você ficar de pé e o seu quadril quer ficar em 90 graus, é a sua coluna que vai pagar o preço, porque a coluna vai estender, porque o seu olho está falando, eu quero ficar em pé. E você vai ficar em pé porque você mandou aquela informação para o seu corpo. E quando você fica em pé, o quadril ele não vai necessariamente se estender da maneira correta. E quem vai se estender, que é a articulação que fica logo acima do quadril, vai ser a região lombar. Ou vai ser a região torácica, que você vai acabar tendo arredondamento da região torácica mais do que você queria também. Então, basicamente, você perde a capacidade de estender e flexionar o seu quadril da maneira correta, e a sobrecarga vai acabar indo para a região da sua coluna. Então, o treino de kettlebell vai dar condição de você estender e flexionar o quadril de uma maneira mais eficiente, com controle. E a gente vai fazer isso tantas vezes que o normal vai ser você ter essa capacidade tanto de flexionar quanto estender, mas você tem o domínio das duas coisas. Então essa é a primeira característica que vai dar a condição para você de tirar a sobrecarga errada da sua lombar. E a segunda é você ter capacidade de dominar a inércia. Tanto a inércia do pezinho que está fora das mãos, então ele cria uma inércia muito maior, né, quando você está balançando uma bola, da mesma maneira que você pega uma mochila e joga a mochila nas costas, ou você está segurando uma sacola pesada de compras, tudo isso você tem que lidar com aquela inércia do peso que está fora das mãos. Então você tem que controlar essa bola de ferro, é fundamental para que você não se machuque, principalmente quando ela está longe do corpo, né, que você coloca sobrecarga na sua lombar, e também a capacidade de se mover adequadamente, o seu quadril se mover adequadamente, o seu tronco mover adequadamente na presença de velocidade. Então, por exemplo, você tropeça e se você não consegue se mover rápido, muitas vezes vai cair de cara, porque você não soube se adaptar a esse acidente. Então você tem que pular uma poça quando está uma chuva, ou você tem que sair do carro de uma maneira rápida porque está vindo um outro carro, e você nunca treinou a capacidade de se mover rapidamente, você não necessariamente vai ter o controle do seu corpo da maneira adequada. Então, o treinamento de kettlebell proporciona que isso aconteça o tempo inteiro em função desse exercício que a gente vai fazer hoje, que é o swing. Tá? Então, a capacidade de controlar a flexão e extensão do quadril, mantendo o tronco estável, e a capacidade de lidar com a inércia, tanto da peça quanto do corpo, vão dar mais condições de você ser um ser humano que se move de uma maneira muito melhor. Então, a gente vai fazer uma dinâmica prática, onde a gente vai fazer 3 exercícios juntos. Esse é o primeiro exercício, é uma respiração forçada no topo do movimento. Eu vou só citar os 3 e daí eu vou parar de compartilhar a aula com vocês. O segundo é essa dinâmica prática de encostar o quadril, encostar o bumbum numa parede fictícia que vai estar atrás de vocês.
e eu quero que vocês guardem essa imagem do arco e flecha que eu vou explicar para vocês na hora da prática. E a terceira coisa que a gente vai fazer é o timing do seu braço em relação ao seu quadril. Tá? Então a gente vai fazer esses 3 exercícios, porque isso vai dar condições de você lidar com a parte baixa do exercício que eu vou demonstrar, que é o swing com kettlebells, a parte alta do swing com kettlebells, e você vai ter o timing do meio do caminho. Então eu vou te dar o início, o fim e o meio, e daí vocês vão guardar essas informações, eu vou demonstrar para vocês, e vocês vão ter um dever de casa para me mandar esse exercício realizado lá para frente, depois de vocês fazerem a prova teórica. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês, eu parei de compartilhar, certo? Só vou colocar um pin para eu conseguir me enxergar. Então, seguinte, eu quero que vocês fiquem, todo mundo fique em pé. Dá para vocês me ouvirem bem? Então, o primeiro exercício que vocês vão fazer é a posição no topo do swing. Então, basicamente, é a hora que você está em pé. Só que quando você está em pé, você tem que criar uma força pelo seu corpo inteiro. Então, eu quero que vocês façam o seguinte. A primeira coisa que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês imaginem que a sua costela está sendo fechada para baixo. Então, você vai tentar contrair o seu abdômen como se você estivesse tomando um soco no estômago. Alguém viesse aqui, ó. Então, você vai flexionar o seu abdômen. A segunda coisa, bumbum. Eu quero que vocês apertem o seu bumbum como se você estivesse tentando prender uma moeda no meio do seu bumbum. Então, 1, 2. A terceira coisa, eu quero que vocês puxem a sua patela para cima, contraindo a sua coxa. Então, você vai ter abdômen, bumbum e quadríceps contraindo ao mesmo tempo, enquanto vocês vão fazer um som com a boca fechadinha, você vai fazer o som de hiss. Tá? Como se você estivesse fazendo o barulho de uma cobra. Então, vocês vão fazer o seguinte, a gente vai fazer isso 5 vezes. Cada vez que você contrair quadríceps, bumbum e abdômen, você vai fazer... E eu quero que vocês fechem a mão para criar tensão. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou contar até 3 e a gente vai fazer 5 vezes contraindo tudo isso ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo? Então, vai lá. Prepara. 1, 2, 3, 5 vezes. E quando você faz isso, eu quero criar o hábito de criar tensão no seu abdômen, contrair abdômen, contrair glúteo, contrair quadríceps, porque tudo isso vai manter meu corpo numa linha reta e não vai permitir que eu faça isso aqui, colocando tensão na minha lombar. Exercício 2 que eu quero de vocês. Eu quero que vocês façam o seguinte, a gente saiu dessa posição durinha, eu quero que vocês imaginem que você tem a parede atrás de vocês, tá? Minha parede está aqui. Eu quero que vocês pensem o seguinte, eu quero que você encoste o bumbum na parede e volte na posição que a gente criou aquela tensão, tá? É só isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que você tente encostar o bumbum na parede e na volta você faz o exercício 1. Encosta o bumbum na parede, encosta o bumbum na parede, faça isso 5 vezes. E tenta que a parede está atrás de você, não está embaixo de você. Então, o seu bumbum não tem que estar necessariamente indo para baixo. E daí, se você realmente contraiu o bumbum e apertou a moeda no meio do bumbum, você vai fazer quase uma retroversão pélvica. Você vai fazer quase isso aqui, ó. Então, você não vai ficar com o bumbum arrebitado. Beleza? Deu para entender? Volta aqui comigo, então, agora. Esse foi o exercício 2. Essa posição é a posição de baixo do swing. Essa posição é a posição de cima do swing. A terceira coisa que eu quero de vocês é a ação do braço, porque vai ter um kettlebell na sua mão que vai para baixo, para cima. Então, a ação, o timing vai ser o seguinte. A mão vai descer, 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 descer. Quando a mão for bater na sua virilha, você joga o bumbum para trás. O quadril fica em pé e a mão vai para cima. A gente tem 4 tempos aqui, 1, 2, 3, 4. Tá certo? Então vai, põe a mão para frente. Você vai fazer mão, quadril, estende o quadril e mão vai para cima. Então é mão, quadril,
quadril, mão. Faz isso algumas vezes. Eduardo, espera a mão chegar na virilha para você flexionar o quadril. É primeiro a mão, depois o quadril. Primeiro a mão, depois o quadril. Isso. Esse é o timing que eu quero de vocês. Tá? Se vocês pegarem esses 3 movimentos, é isso aqui que vai dar no final. Vem aqui comigo, observa que esse é o exercício que eu quero que vocês consigam fazer. Kettlebellzinho, pôs ele na frente, me posicionei lá atrás. Bumbum na parede, segurei o peso. Vou jogar o peso no meio da minha perna, perto da virilha. E esse é o swing, beleza? Então, o que eu quero de vocês? Esse é o dever de casa de vocês. Basicamente, como o nosso tempo está encerrando... como que eu compartilho? Peraí. Aqui. Então, basicamente, aqui a gente tem o swing. Tá? Então, o timing, vocês têm todas as ferramentas que vocês precisam para fazer um swing e responder as perguntas que vão estar na avaliação do módulo 2 aqui. Você clica, te leva para o questionário. A avaliação de formação para melhorar cada vez mais a nossa formação. E no questionário do curso vai ter um vídeo que vocês têm que mandar para o grupo de WhatsApp dessa classe para eu poder analisar se a eficiência mecânica de vocês está boa ou não, e eu vou dar uma nota para isso. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Valeu. Thiago. Oh, perdi, hein? Perdi o tempo, Tereza. Boa. Thiago.